Em 18º lugar no Brasileirão, na zona de rebaixamento, o Cruzeiro vive a pior crise de sua história, dentro e fora de campo. O time enfrenta a Chapecoense amanhã em Santa Catarina, em meio a novas denúncias de desvio de dinheiro no clube. Quem vai aos jogos do Cruzeiro no Mineirão logo percebe a angústia no rosto de cada torcedor. Já são 7 jogos sem vitória. O time está na zona de rebaixamento. Mas não é só o desempenho em campo que preocupa. Nos bastidores, o clube também vive uma crise. Na última quinta-feira, o vice-presidente de futebol, Itair Machado, foi demitido. Ele era considerado o homem forte na atual gestão. E deu lugar a Zezé Perrella, que vai acumular a função com o cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Perrella e Itair estão rompidos atualmente, mas já foram parceiros no passado. Nós tivemos uma relação de, há 15 anos atrás, era uma relação que foi se desgastando, mas nunca tivemos briga. Eu não tenho absolutamente nada contra o senhor Itair Machado, não é? Só que eu acho que ele é uma pessoa hoje que faz mal ao Cruzeiro. Uma série de irregularidades administrativas denunciadas pelo Fantástico em maio colocou o Cruzeiro nas páginas policiais. Agora, uma nova investigação da Polícia Federal mostra indícios de um esquema de desvio de dinheiro dentro do departamento jurídico do clube. Em relatórios feitos pela Polícia Federal e encaminhados ao Tribunal Regional Federal de Minas Gerais, Fabiano de Oliveira Costa, diretor jurídico do clube, e o advogado e conselheiro Ildeu da Cunha Pereira Sobrinho são investigados por desvios de recursos. As suspeitas foram levantadas durante as operações Capitu e Escobar, que chegaram a prender o advogado Ildeu por envolvimento num esquema de vazamento de operações da PF. Os relatórios foram enviados ao Superior Tribunal de Justiça em julho deste ano. Neles, a PF afirma que Ildeu utilizava mecanismos de ocultação para repassar valores recebidos pelo Cruzeiro a beneficiários. Um dos favorecidos seria Fabiano de Oliveira Costa, atual diretor jurídico do clube. Em documentos apreendidos no computador de Ildeu, o nome de Fabiano aparece na contabilidade do escritório como beneficiário de transações que ultrapassam R$300 mil no período de um ano. Segundo a Polícia Federal, o esquema obedece à seguinte lógica. Ildeu emitia notas fiscais ao Cruzeiro por serviços de advocacia. Quando o clube lhe pagava, parte do valor voltava para Fabiano, como indicam estes diálogos interceptados pela polícia com autorização judicial. Em 5 de abril do ano passado, Ildeu emitiu uma nota para o Cruzeiro no valor de R$43 mil. Ele orienta um funcionário a dividir assim: 40 para ele e 3 para o escritório. 4 dias depois, o funcionário avisa: Dr. Fabiano depositou os 43. E pergunta: Posso transferir? E sobre o valor do Fabiano? Ildeu responde: Transfira 40. O funcionário pergunta se podem ser 39.900 e Ildeu consente. Pode. No mesmo dia, uma transferência bancária é feita, de acordo com este comprovante. Quem recebe a quantia é a esposa de Ildeu, Larissa Cunha Pereira. E no campo de observação, a palavra Fabiano. Segundo a PF, a suspeita é de que a esposa de Ildeu devolvia o valor para Fabiano por outros meios, como mostram planilhas apreendidas no computador de Ildeu. Em maio, por exemplo, o valor contabilizado para Fabiano, com a sigla SEC, Cruzeiro Esporte Clube, foi de R$40 mil. À reportagem, Fabiano repetiu a explicação dada em depoimento à polícia. Ele diz que só recebeu um depósito da mulher de Ildeu no valor de R$60 mil, referente à parte de um empréstimo feito por ele ao advogado. O dirigente do Cruzeiro nega que tenha desviado recursos do clube e alega não poder comentar a contabilidade do escritório de Ildeu por não fazer parte da empresa. A polícia ainda não pediu a quebra do sigilo bancário dos envolvidos para confrontar com as informações. Em 2018, Ildeu recebeu do Cruzeiro quase R$700 mil. Deste valor, 320 mil são referentes a um contrato para ele intermediar um acordo com uma rede de supermercados de Belo Horizonte que tinha a receber R$10 milhões do clube. Segundo as investigações, o contrato seria de fachada.
A intermediação era desnecessária, já que o credor tinha uma relação direta com o Cruzeiro. Conversas interceptadas pela PF mostram que Ildeu, em vez de atuar a favor do Cruzeiro, que o contratou, incentivava o dono da rede de supermercados a entrar na justiça contra o clube. Em dezembro de 2017, Ildeu sugere ao credor que peça ao Cruzeiro para transferir direitos de jogadores a fim de quitar a dívida. Um expediente que teria sido usado por outro credor. Bom dia. O Carlinhos criou um fundo de investimentos de jogadores de futebol e transferiu para esse fundo todos os ativos de seus atletas. O Cruzeiro deve a ele 30 milhões e sei que o fundo vai entrar na justiça. Pense nessa possibilidade de você criar um fundo para esse fim. O dono da rede de supermercados nega a proposta. Não quero saber de jogadores. Prefiro perder esses jogadores do que brigar com o Cruzeiro. 4 meses depois, o advogado insiste e diz já estar pronto para entrar com uma ação contra o próprio clube. Minha parte aqui para ajuizar a execução está tudo pronto. Para ajuizar a execução, cobrando seu crédito contra o Cruzeiro. Em depoimento à PF, o presidente Wagner Pires de Sá disse que o contrato de Ildeu foi uma espécie de comissão pelos serviços prestados. Em resposta à reportagem, o clube afirmou em nota que não houve nenhuma simulação. O serviço foi sem dúvida prestado e que foi proporcional ao resultado do trabalho e à altíssima quantia envolvida. O clube afirmou ainda que desconhece que Ildeu tenha incentivado o credor a entrar na justiça. Ildeu é um advogado bastante influente, mas a sua forma de atuação chega a extrapolar os procedimentos formais. Mensagens de texto interceptadas pela Polícia Federal mostram que ele mantém uma relação de troca de favores com um desembargador aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Geraldo Domingos Coelho, segundo as investigações, atuou com seus relacionamentos em pelo menos 3 casos de clientes de Ildeu. Num deles, os investigadores afirmam que o desembargador intercedeu junto a pessoas do governo de Minas Gerais para que o advogado recebesse mais rapidamente os valores por parte do Estado. Ildeu diz ao desembargador: tenho uns 40 mil de honorários e a cliente uns 180. Ele responde: o Nelson esteve com o governador e ele ficou de liberar dinheiro para pagar os precatórios. Que bom, obrigado. Na mesma investigação, há casos como o pedido para que Ildeu ajudasse uma sobrinha do desembargador a conseguir aumento num supermercado em que trabalhava. Neste diálogo, após Ildeu dizer que havia feito o pedido de aumento, o desembargador responde em tom de brincadeira: esqueceu de dizer que sou também seu consultor jurídico. A relação dos dois chamou a atenção da polícia quando a justiça decidiu reconduzir o ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, ao cargo há cerca de um mês. E Geraldo Coelho foi um dos desembargadores que votou pela volta do dirigente ao clube. Itair Machado também é cliente de Ildeu. Nem Itair nem Ildeu quiseram falar com a reportagem. Eu não vou dar entrevista não, Gabriel. Para mim não interessa não, tá? O desembargador respondeu por nota que é amigo de Ildeu há mais de 40 anos e que nunca o beneficiou na justiça, nem manteve relação de troca de favores com ele. Disse também que não viu conflito de interesse em votar favoravelmente a Itair, pois seu voto foi jurídico. Essa semana, o presidente Wagner Pires de Sá promete tomar uma decisão sobre a possibilidade de antecipar as eleições para impedir seu afastamento. É forte e não tem sinal de que vai acabar tão cedo. Só uma retificação, o jogo do Cruzeiro contra a Chapecoense é hoje, não é amanhã. É hoje um confronto importante aí na luta contra o rebaixamento. Hoje também tem clássico.